Fala mais! 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 Fala Fala Mais! Mais! Fala mais! Sintraceb. Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao segundo episódio do podcast Fala Mais Sintraceb, que é um espaço, de bate-papo, conversa, para a gente se aproximar cada vez mais da nossa categoria e trazer aqui pautas importantes e interessantes, do serviço público e principalmente do trabalho que os servidores realizam e que são fundamentais para a nossa comunidade. Hoje nós temos dois convidados aqui, dois servidores públicos, o José Constantino Sommer, educador ambiental, que é lotado na SEMAS, e a Rejane Vilvert, que é assistente social, lotada na SEMAS e atua no SEDAP. Comigo também está aqui presente a Alessandra. Eu sou Lidiane, sou dirigente sindical aqui do Sintraceb. Vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de estatura mediana, cabelos castanhos, uso óculos. Estou fazendo uso de uma blusa branca hoje. Oi, Lid, eu sou a Alessandra, também dirigente sindical, e a minha audiodescrição: sou uma mulher morena, de cabelos escuros na altura dos ombros, uso um óculos de armação escura e hoje estou com a camiseta do Sintraceb, serviço público é a gente que faz, com o punho cerrado nas cores do arco-íris. Então vamos lá. Bom dia, boa tarde e boa noite. Eu não precisava ter falado isso, mas a gente está acostumado com a rádio. Obrigada por aceitarem o nosso convite, A gente quer então fazer hoje esse link com a pauta do meio ambiente e da saúde. Então, Rejane e Sommer, agradecer já, pela presença de vocês, que são grandes parceiros nossos, não só na luta, mas em várias atividades que a gente realiza. Então, agradecer vocês por terem aceito o convite e que a gente possa ter uma conversa bem tranquila e bem produtiva aí, não só para os nossos servidores, mas também para a comunidade que nos acompanha, Sommer, posso começar contigo? Sim, por favor. Gostaria que tu te apresentasse e fica livre aí para falar da tua atuação na SEMAS. Sim. Meu nome é José Sommer, eu sou biólogo de formação e educador ambiental no serviço público, de carreira. Estou próximo de completar 30 anos na SEMAS, mas atuei mais 2 anos antes como professor, que sou também na rede municipal, então na prefeitura tem todo esse tempo aí. Eu atuo na Secretaria do Meio Ambiente, na Gerência de Educação Ambiental, mas também aqui junto ao sindicato, tenho muito prazer em estar aqui. As questões que envolvem os servidores e o sindicato me são muito caras, e eu tenho muito respeito pelo trabalho que vocês fazem aqui e fora daqui também, Eu também faço parte do Conselho Deliberativo do sindicato aqui e sou representante também da Secretaria do Meio Ambiente junto ao colegiado esse dos representantes, e delegados. Então, fazendo a minha audiodescrição, eu sou um homem branco, um pouco alto e também tenho cabelos grisalhos, Estou usando uma camiseta preta aqui do nosso sindicato, do serviço público, é a gente que faz. Então, a atuação do educador ambiental na SEMAS, e aí vem uma curiosidade, porque embora a Prefeitura de Blumenau seja a maior empresa do Vale do Itajaí, com quase 9.000 funcionários, nós temos apenas 3 educadores ambientais em toda a prefeitura, e todos os 3 estamos na Secretaria do Meio Ambiente, Então, é preciso ampliar muito o conjunto de educadores ambientais, porque os encontros seminais têm colocado nessa perspectiva, na área do meio ambiente, a necessidade de nós trabalharmos a questão educativa para que as pessoas, para que se promova a necessária conscientização, mudança de comportamento que é necessária, individualmente e coletivamente, Então, o nosso trabalho basicamente ali é ir aonde as pessoas estão organizadas em grupos, como as escolas principalmente, mas não só, e outras instituições também, para levar essa temática ambiental, sempre numa visão mais sistêmica, mais crítica, empoderadora também dos grupos, reflexiva, porque a sociedade de forma geral não consegue enxergar assim muito
como essas questões são envolventes, né? A própria Conferência de Saúde, a Conferência das Cidades, também que eu participei, elas trouxeram essa perspectiva de poder enxergar as aproximações necessárias, né? Os afastamentos fomos nós que criamos, que tudo é a mesma Uhum. coisa, né? Então, levar essa reflexão é o trabalho que a gente faz, né? Sim. A gente teve, né, a participação da Rejane e do Sommer na relatoria da 11ª Conferência Municipal de Saúde aqui em Blumenau. A conferência, ela segue os documentos, né, na verdade, as orientações dos eixos temáticos que a Conferência Nacional determina, digamos assim. E nesse ano, um dos eixos que a gente fez o debate era justamente sobre as questões climáticas relacionadas à saúde, né? Então, o eixo 3, a Rejane e o Sommer participaram, né, conduzindo ali os debates, enfim. E o eixo 3, ele trazia, então, os desafios para o SUS na agenda na Agenda Nacional da Defesa da Vida e da Saúde, emergências climáticas e justiça socioambiental. Então, eu queria que a Regi trouxesse um pouquinho como foi essa experiência, não só na conferência, mas nas etapas regionais, nas conferências livres também que a gente realizou, né? Como que foi esse debate, porque é um eixo novo, né, Regi? Os outros anos sempre tinha, né, só a questão do financiamento, acesso, né, os modelos de gestão, enfim, mas o eixo que traz essa questão da saúde linkada às emergências climáticas é a primeira vez. Então, eu queria que tu trouxesse como foi essa experiência enquanto profissional, né, que estava ali conduzindo, mas também acho que é importante trazerem qual é a percepção da comunidade com relação a isso, que eu acho que é um debate que foi bem intenso, assim, que a gente viu que teve também o interesse da participação da população até, né? Sim. Então, bom dia a todos e todas, né? Eu sou Rejane, assistente social, eu sou servidora pública há 30 anos. Nos últimos 8 anos eu atuo na Secretaria Municipal de Saúde, no Centro Especializado de Diagnóstico, Assistência e Prevenção. Eu vou fazer minha autodescrição. Então, eu sou uma mulher de estatura mediana, cabelos castanhos, pele clara, estou usando uma roupa preta e uso óculos também. Cabelos na altura dos ombros. Então, Lidiane, foi de suma importância a 18ª Conferência Nacional de Saúde inserir no debate a questão das emergências climáticas, não é, Sommer? Sim. Isso já foi tarde, né? Mas antes tarde que nunca. É imprescindível porque tudo que a gente está vivendo, essa questão da emergência climática, é uma consequência da ação do homem no ambiente, na natureza. E como o Sommer falou antes, que as pessoas às vezes não têm muita sensibilidade para essa questão, porque, claro, né, historicamente a sociedade trabalhou muito corretamente para separar, como se a gente fosse algo à parte da natureza, né? Então, hoje, a gente já sente diretamente as consequências da emergência climática. A gente não está mais esperando acontecer, a gente está acontecendo. Então, além, né, de ser assistente social, eu não falei antes, eu participo também de um grupo de educação ambiental, que é o GTRH07, é um grupo de educação ambiental da região hidrográfica 07. Ela engloba alguns municípios, né? Eu sempre esqueço a quantidade de municípios, Sommer. Mais de 50. Mais de 50 municípios da bacia. Eu faço parte desse grupo desde 2013, juntamente com o Sommer, e é um grupo vinculado ao Estado, ao governo estadual. Tem uma comissão que faz, nós somos um braço dessa comissão, que é a CIEA. Então, a gente se reúne bimestralmente para discutir as questões relacionadas, né, à educação ambiental na região. E troca de experiências e fortalecimento também da educação ambiental na região. Então, voltando para a conferência, o tema foi de suma importância, porque nas regionais, a gente, a princípio, foi um desafio também grande trabalhar esse tema novo. Para muitas pessoas, né? A população, muitas vezes, como a gente falava antes, não entende dessa relação direta
né? Muitas pessoas não entendem. Uhum. Mas nos surpreendeu a participação da população nas regionais, sobretudo, se colocando já o seu sentimento e a sua percepção em relação a isso. Então, há um conhecimento ali e foi uma troca muito enriquecedora, né? A gente pôde fazer um diagnóstico dos principais problemas da cidade, ouvindo essa população e algumas propostas. Se a gente for conversar aqui, a gente pode dividir, no nosso eixo era o eixo 3, em 4 temáticas Uhum. que tem a ver com as questões estruturais da cidade e que é de suma importância para além da população entender isso e saber que muitas das suas ações também contribuem, né? A questão do consumo excessivo, a questão do uso indiscriminado do automóvel, todas essas questões que, claro, cada um de nós pode melhorar, mas é imprescindível que os governos, que a gestão, que as indústrias façam a sua parte estruturalmente falando. A gente tem que mudar esse modelo. Não dá para a gente ficar maquiando, não é, Sônia? Claro. A gente precisa ir mais nas causas, Uhum. porque senão a gente está na iminência de sofrer as consequências disso que está vindo aí. A gente Nós tem... só enxergamos a superfície, né? Sim. Exatamente. Eu queria lembrar, né, que quem está gostando aí da conversa, né, não esqueça de inscrever no canal, deixar um comentário. Acho que é um assunto tão relevante, né? É importante a participação também de quem está acompanhando o programa. E ajuda também a levar o assunto para mais pessoas. Eu queria até conversar com vocês, assim, eu tive há uns 2 anos atrás num Congresso Brasileiro de Saúde Mental. E esse tema foi no Pará, já foi discutido lá a questão da emergência climática e a interferência na piora da saúde mental das populações. Por quê? Porque o calor que se sente no centro da cidade, ele é diferente do calor que se sente na periferia. São as ilhas de calor, né? Não, e porque a periferia não tem acesso a, né, por exemplo, a climatização, que é uma coisa parece tão Sim. básica, né? E há essa desigualdade, né, e também deixa as populações mais vulneráveis expostas às questões climáticas diferente do que as populações, vamos dizer, do centro, né? E o cansaço excessivo era uma das coisas até que estava sendo debatida ali. Por exemplo, uma criança que vai para a escola, que não consegue mal dormir à noite por conta do calor, vai para a escola cansada. A mesma coisa o trabalhador, né? Vai trabalhar cansado por conta dessa questão do calor excessivo. E eu estava lendo agora, porque a gente está no momento que a Europa está passando um calor extremo, né? E a dificuldade de acesso à climatização, que não é só você ter um aparelho, é você conseguir dar conta de pagar uma luz, né? De ter as condições para poder realmente aproveitar essa climatização. E que se discutia nesse congresso a democratização do acesso à climatização. Tu vê que a gente já está discutindo coisas que é para mitigar os efeitos da questão climática. Claro. Porque nós não teremos um retorno à condição original, né? Sim. Isso é patente, não há como querer isso. Então, resiliência, adaptação são termos que são bastante utilizados nessa seara, né? Curiosamente, não curiosamente, mas de forma muito interessante mesmo, agora estou participando da elaboração do Plano Municipal de Educação, representando também o nosso sindicato e a secretaria lá. E uma das primeiras questões que veio, faz parte também do grupo de sustentabilidade, é justamente a climatização das escolas, né? E, paralelamente, talvez a produção de energia na própria escola, a partir de placas solares. Então, vai ter que ter um olhar muito atento para isso nos próximos tempos, e acho que o plano vai contemplar essa parte também. Sem dúvida, a questão climática ela se imiscui aí com outras temáticas ambientais, como a Rejane colocou, e a gente teve cuidado durante a conferência para tentar sempre aproximar essas questões. Tem a questão dos agrotóxicos também, e aí vem a questão das hortas, né, de produção no local, que daí diminui essa questão, né? Então é interessante perceber que se nós não temos como resolver mais a questão climática, nós precisamos ter formas de adaptar. Imagino que a maioria das escolas não tem uma climatização razoável, né?
E é preciso investir também nesse aspecto, Alessandra, tens toda a razão, porque senão a criança não tem condições, né, de produzir. Eu acho que essa percepção equivocada também que a gente tem sobre a temática ambiental vem do fato de que a própria educação não é ecologizada, né? Isso o Fritjof Capra já trazia para nós, né? Nós precisamos de uma educação que trabalhe essa perspectiva também, muito mais, né? Eu acho que isso também o Plano Municipal de Educação pode retratar e trazer e alterar o próprio currículo das escolas para que isso seja mais visível, né? E para além dos acessos tecnológicos para mitigar o calor, as cidades elas precisam, na sua estrutura, construir cidades mais verdes, em espaços de escola onde há mais arborização, espaços comunitários com parques e as áreas preservadas, né, as áreas florestadas preservadas, uma política de arborização para a cidade com espécies daqui, né, da Isso foi muito região. trazido também, Então, né? isso é de suma importância. Isso são atividades, são ações que o poder público já deveria estar implementando, tanto a nível estadual como municipal. Isso é imprescindível, né? Isso é algo que vai amenizar o calor sentido na rua, no interior das instituições. É nítido, né? Todo mundo sabe, onde você está, que tem mais árvores circulando, há um microclima ali mais agradável. Eu queria trazer um outro conceito também, né, que é o conceito o transtorno do déficit de natureza. Já tem literatura Isso. sobre isso e está sendo aprofundada e tal, né? Até quero aprofundar um pouco mais meu estudo sobre isso. Mas assim, o afastamento da natureza acaba trazendo também do ponto de vista da saúde mental, né, digamos assim, um cenário psicológico muito ruim para todos, em todas as idades, né? Do ponto de vista da pedagogia, o contato com a natureza, ele precisa se dar muito fortemente até os 5 anos de idade, né? Isso também está na literatura. E aí, então, para que aquela criança realmente se sinta pertencente, crie uma sensação de pertencimento e que seja alguém que sempre vai ter um olhar diferenciado para isso, né? Mas volto a dizer, os transtornos, esse transtorno de déficit de natureza é algo muito sério e sequelar, né? Que acaba levando as pessoas de todas as idades a sofrerem do ponto de vista da saúde mental, né? Com certeza, porque nós somos seres da natureza. Nós somos a natureza também. A gente não faz parte, a gente é, né? Tudo que acontece vai nos atingir. Há uma máxima que diz assim, né? Tudo que tem na natureza tem em ti, tudo que tem em ti tem na natureza. Nós somos a mesma composição Ótimo. química, né? Exatamente. Que está aí, né? E é triste, assim, saber que agora está se discutindo mais, né? Até agora com a questão da conferência na saúde foi discutido, mas é um tema que já deveria estar muito forte há muitos anos, para não deixar chegar onde a gente chegou. E agora a gente tem que trabalhar muito rapidamente. E a população tem que cobrar do governo, tem que cobrar ações do governo. Uma ação, por exemplo, em tempos de desastres socioambientais, que é onde mais funciona, né? Na hora do desastre, aí todo mundo se mobiliza, mas tem situações ali que tem que ser melhoradas. Por exemplo, a gente está na iminência de um fenômeno El Niño, que diz que vai dar enchentes e sabe lá o que mais. É preciso que o poder público local já esteja organizado para enfrentar isso e proteger a sua população. Para além do plano de contingência. Para né? além. Uma das propostas que saiu nas conferências é que, pelo menos na saúde, tenha uma equipe mínima em cada região para trabalhar nos abrigos. Isso. Que tenha essa equipe que fique à disposição. Daí vai ter que ver várias pessoas para fazer plantões, de modo que esses abrigos contem com essa equipe diariamente. Então, nesse sentido, tem muitas fases para se ver. Eu acho que a fase que mais tem que ser investida é na prevenção. Aí a gente volta a falar nas cidades verdes. A gente tem aqui um planejamento urbano que permissivo. É só andar no centro e vocês veem.
E aí a Câmara de eu ia- Vereadores tem que, né? Né? Eu Altas ia construções, sobre isso. altas construções, e não é na periferia, gente. Uhum. Não é na periferia. É só andar no centro, vocês veem grandes prédios em cima da mata ciliar, Sim. na beirada do Ribeirão. Uhum. Eu sempre digo, Regiane, assim, vai a gente construir alguma coisa ali. Sim. Mas as grandes corporações, elas podem construir à vontade e não tem Exatamente. problema, sabe? Não existe nenhuma questão de, vai compensar. Eu vi porque eu moro na frente do prédio, a gente tem uma pracinha. A compensação é cuidar daquela pracinha. Não, né, gente? Isso daí não faz nem cosca com o impacto que aquela obra causa, Sim. né? E vai gerar. E aí Sim. temos a questão da legislação também, né? Nós estamos sofrendo um desmonte severo da legislação ambiental no Congresso, né? O Congresso é inimigo do povo, que só trata de pautas particulares, né? E também está atuando no sentido do desmonte, porque interessa para algumas figuras, né, muito mais aquinhoadas, né? E que têm poder. Então, isso acaba acontecendo também no plano estadual e municipal, porque tudo se reproduz em escala, né? Exatamente. Acho que é a importância, né? A gente está no nicho da conferência, justamente trazer esse debate da população junto, né? Não só para trazer as suas necessidades, mas até para refletirem. Porque eu lembro, Regiane, que nas primeiras regionais, Sommer, a gente via algumas pessoas assim, tá, mas o que isso aqui tem a ver com saúde? Exatamente, Há um desconhecimento, há uma negativa, não, mas um prédio de tantos andares não vai, o que vai interferir na minha saúde? Né? As pessoas ficavam muito se questionando, assim, e aí foi interessante ver que houve uma desconstrução, não, realmente, esse prédio, o impacto que ele causa no meio ambiente, realmente vai refletir na minha saúde, porque, né, tem outros desdobramentos. Então, acho que é muito importante esse tema para a gente trazer nesse nicho da saúde, mas reverberar para outros impactos que tem, né? Claro. E aí a gente volta naquela situação, né? Tudo é colocado como uma mercadoria e a gente acaba ficando, às vezes, à deriva. Mas aí eu queria só trazer aqui a importância de nós servidores, na nossa atuação lá na ponta, porque a gente vai fazer essa provocação desse debate. É um compromisso nosso, na verdade, né? Eu sempre falo, né? A gente tem sempre a tarefa ali, né? Tu no CEDAP como assistente social, vai ter o teu fazer ali, mas tendo a oportunidade sempre vai trazer essa reflexão, né? E eu acho que isso precisa ser incluído nas nossas ações de saúde dentro das unidades. Sim. Não dá para nós ficarmos apenas na educação em saúde, naquilo que se refere a um exemplo, né? O diabetes. Eu posso comer isso e não posso comer aquilo. O que é isso? Só, ok, a gente tem que ter essas ações, mas a gente precisa ir além, né? Ser mais ousados, digamos assim. A gente tem intervenções, né? Tem a horta medicinal ali que traz essa reflexão, participou, né? Ali da questão do Junho Verde. E eu lembro, eu acho que foi 2019... Eu trabalhava numa unidade de saúde, foi quando eu te conheci. Acho que eu nem lembro se eu já te contei isso. Não, acho que não. E aí a gente fez refresca a toda uma memória. programação, a gente tentava fazer no sábado para ter a participação da comunidade, né? Porque às vezes no horário que a unidade está aberta, tu restringe, né? Porque é um horário comercial, digamos assim. E aí nós fizemos no sábado uma ação justamente para falar das questões ambientais, como que era. E tu vê, já era um tempo, né, bem... Fomos até um pouco ousados, digamos assim, em trazer um tema que era totalmente diferente. Claro. E aí o Sober veio lá e trouxe, a gente fez aquele debate, né, uma roda de conversa. E eu acho que a gente precisa trazer para esses espaços, sabe? Não dá para só... ser na conferência, acho que a gente precisa, a partir de agora, trazer mais, com mais ênfase, né? Porque a conferência acontece a cada 4 anos, mas e aí, até os próximos 4 anos, como que a gente vai estar debatendo isso na nossa saúde, né? Lidiane, essa tua fala, então, assim, veio ao encontro do que eu sempre penso e vejo como um grande desafio para a saúde. Desde 2013, eu converso com o Sommer sobre isso. A gente precisa investir na educação ambiental para além da escola, na escola sempre, mas para além da escola. A gente precisa ir para as comunidades e eu vejo a saúde uma entrada primordial. E pensando em saúde ampliada, a gente não pode mais ficar em grupos de diabetes e hipertensão. Isso já está superado. Precisa ter, é claro, obviamente, mas a gente precisa ampliar o olhar. Sim. Se a gente quer uma saúde ampliada,
A gente precisa ampliar o olhar. E aproveito aqui para dizer que a experiência do ambulatório do Garcia, juntamente com a equipe, com a coordenação das PICs, tem feito um trabalho que é por aí, Que está se expandindo, que está se inclusive, né? expandindo e tem que se expandir. Eu não sei por que Blumenau já não tem um centro de PICs para atender a população. Isso já tem pesquisas feitas e tem gente que pode falar com mais propriedade, mas a partir do momento que você insere as práticas das PICs, diminui o uso de medicação. Diminui também o déficit Né? de falta de natureza. Uhum. E a gente sempre tem que perguntar, voltando ali para a questão das construções e que cidade queremos. A cidade agora, a gente vê que é vista como mercadoria. A população precisa saber e precisa se perguntar: que cidade a gente quer? Pois é, Rejane, e nesse sentido, olha como nós estamos atrasados, porque a Conferência Nacional das Cidades, ela pressiona no sentido de que os estados tenham as suas conferências estaduais. A Conferência Estadual de Santa Catarina existe há, sei lá, quase uma década, eu não tenho bem certeza, mas agora é uma pressão para que ela seja instalada, o governo do estado, né, por parte da Conferência Nacional, da estadual que aconteceu em Joinville. Então, a Blumenau cria também o Conselho da Cidade, né? Eu e tu estamos lá pelo sindicato, inclusive, eu e a Regiane somos representantes no Conselho. Está previsto uma reunião a cada 6 meses, e ele é para ser o Conselho dos Conselhos, aquele que vai, de certa maneira, colocar pautas e disciplinar um pouco, vai ter que ter influência sobre o plano diretor, né? Mas como é que é o plano diretor? Hoje é no Coplan, o Coplan é hegemonizado pela Construção Civil, e não é diferente com outros conselhos também. Né? Para além disso, nós precisamos ir além dessa percepção que começa a acontecer, e eu vi essa trajetória também tanto tempo na área ambiental, de que há interfaces entre essas políticas. Não é interface, as coisas são tão imbricadas que não podemos falar só interface, elas são a mesma coisa. Sim. Né? E aí, para mim, e tenho certeza para a Regiane, e para a equipe que compôs também essa moderação e relatoria do Eixo 3, que é uma equipe fantástica, né, Regiane? Sim. Composta por servidores de carreira, todas, né? Eu digo todas porque eu era o único homem. Então, assim, foi muito interessante perceber que como o Eixo 3, o eixo do clima e a questão ambiental, ele se inseria nas outras questões, como o financiamento, né, como a gestão, como o modelo de SUS, enfim, como cuidar, né, que eram as temáticas aí muito inerentes à conferência. Foi muito curioso perceber isso que, Lidiane, tu colocou, que no início havia uma certa, poxa, um recuo, né, mas o que isso tem a ver, né? Para uma percepção, ao final da conferência, de que realmente a imanência disso é total. Né? Quer dizer, falamos de saúde integral, falamos de saúde única, esses conceitos aí, eles nos remetem a essa coisa que vai muito além das interfaces, né? Com certeza. E voltando ali ao tema, eu penso que os espaços dos conselhos locais de saúde, dos conselhos regionais, é um espaço importantíssimo para se desenvolver esse tema. Outra questão também que saiu nas conferências, que é muito importante, é relativa ao saneamento básico da cidade, que tem tudo a ver também com a questão de saúde, com a questão ambiental. Né? A gente tem aí uma cidade que ainda, eu acho que nem 50% do esgotamento sanitário é tratado. A gente tem uma coleta de lixo, de resíduos sólidos, que não contempla a necessidade, não é transparente. A maior parte da população não sabe onde vai esse lixo separado. Tem relatos que é tudo misturado. Sim. A gente Tem não... relatos, é fato, na É verdade, fato. é fato. Nós É não fato. temos um centro de separação e de coleta seletiva. Então, isso se acabou na cidade nos últimos anos. Há muito tempo foi desconstruído. E é de suma importância, uma cidade como Blumenau deveria ser referência. Sim. Não é, Sommer? Claro, Você não que tem está dúvida, né? mais à frente deveria ser referência. Falamos em Vale Europeu, né? Mas nós estamos... Sim, e acho que também quando se fala, Samir, me remete muito à questão que isso, na verdade, deveria ser o tema, e não o subtema. Claro, exatamente. Né? Acho que esse deveria de ser o que nós teríamos que estar preocupados em todas as políticas. Antes até a gente estava conversando sobre a questão do transporte coletivo, Sim. né? O quanto que o transporte coletivo
coletivo também Também. teria que ser mais democratizado, um acesso mais facilitado, realmente para incentivar, deixar o carro, porque o que me ocorre sobre essas construções no centro é que eu moro num bairro que daqui até na minha casa dá uns 15 minutos se não tiver trânsito. Quando tem trânsito, leva 1 hora. Claro. Com essas construções no centro, com certeza vai piorar muito a mobilidade no centro da cidade, porque são construções que estão ali nas principais vias, né, de acesso para todos os lugares. Aqui em Blumenau a gente tem 2 ruas, né, que vai para lá, a Rua 7 que vai, a Beira-Rio que volta. Não tem muito como fugir Claro, dessas vias. E as construções, elas estão aqui, nesse meio. Então, esse estudo, esse deveria de ser o tema, né, antes de qualquer coisa, né, que a gente deveria estar. E eu vi, né, acho que aí também uma coisa que a gente também tem que estar participando mais, eu vi a audiência pública sobre as construções ali dos edifícios no Parque São Francisco, né, o quanto que talvez, acho que é aí uma coisa que nós teríamos que ter como compromisso de realmente levar a sério a participação nessas audiências públicas, porque essas dos edifícios do centro também teve uma compensação muito básica para o impacto, né? Sim, o controle, a participação popular, o controle social, né, a gente também precisa evocar aqui, né, como são importantes, né? E isso também é educativo para as pessoas poderem, a partir dos conselhos, principalmente, poderem enxergar essas perspectivas. A cidade é hegemonizada pelo automóvel, nós construímos vias, pontes, né? E algumas das vias mais, eu que sou ciclista, as vias mais importantes de Blumenau, boa parte delas não tem uma segurança para o ciclista, não tem para o pedestre também, e aí uma das questões que veio é como é que nós nos deslocamos para o atendimento de saúde, as pessoas, se também isso tudo é difícil, o transporte coletivo não corresponde, as calçadas não correspondem, né? Tudo isso tem que ser pensado, e aí precisamos que isso realmente tenha dentro da cidade de Blumenau espaços coletivos para discutir essas coisas e que sejam deliberativos também, que possam influenciar a gestão, que também é uma coisa muito difícil, né? É muito difícil, porque as audiências públicas, elas já vêm carimbadas. E realmente não ouvem a pro população. forma, né? É pro forma, né? Não ouvem, então isso tudo precisa ser reformulado. A população tem que se apropriar. A população das periferias que sofrem mais vai sofrer os impactos do que acontece aqui no centro, do que acontece em todas as regiões. A mesma questão é esses... Aqui no centro, gente, saindo da Alameda, você olha um platô que foi totalmente devastado. Totalmente devastado. Eu não sei que região que fica isso, mais ou menos. Ponta Aguda. Ponta Aguda. O que isso vai impactar em tempos de chuvas fortes e enchente? Essa questão dos aterros, desses taludes que ficam expostos. O que isso vai impactar na maioria da população? E como a Alessandra falou antes, quem que vai sofrer mais os impactos dessas emergências climáticas que a gente está vivendo? Quem sofre mais? A população periférica e trabalhadora. Aqueles que ficam trabalhando para a proteção da população mais vulnerável. Então, assim, a gente deve voltar àquela pergunta. Que cidade a gente quer? E para quem é essa cidade que está sendo construída? Certamente não é para a população trabalhadora. Certamente quem está nos espaços de poder não está defendendo os interesses da classe trabalhadora e da população periférica. Isso é nítido. É nítido. A gente não adianta ficar com firulas. E quem é menos atingido, ou que demora mais para ser atingido, acaba trabalhando numa perspectiva de negacionismo da própria, né, da própria emergência climática e dos outros problemas também, e se tem tentando minimizá-los, né? Exatamente. E aí, muitas vezes, talvez seja tarde para poder promover uma reação, né? Muitos cientistas acham que nós ultrapassamos limites muito severos com relação ao clima, que não tem influência muito grande na agricultura, né? Na vida das pessoas, na própria saúde. A questão do saneamento, que a Rejane trouxe aqui, por exemplo, né? Lembro que o Cato colocou agora no final de semana passado, na conferência municipal, a questão da relação entre saneamento e saúde diretamente, né? A questão do investimento, e que o investimento em saúde, R$1 significa R$4 de economia depois do tratamento, né? O investimento em meio ambiente, na proteção, no caso
do saneamento. Então, nós precisamos também pensar que isso não é custo, é investimento, quando a gente trabalha nessa perspectiva, né? Há um ditado que diz assim: se você acha que a educação é cara, experimente a ignorância, né? E nós estamos trabalhando nessa perspectiva, infelizmente, né? E a sociedade precisa acordar para isso, né? Isso. E assim, ó, agora eu me dirijo diretamente aos servidores públicos, né? A gente precisa se apropriar desse debate. Né? Então, temos aí grandes referências no país, né? É importante a gente ver as entrevistas. Miguel Nicoleles, que é um neurocientista renomado, ele tem muito a dizer a essas questões. Apesar da sua fala deixar a gente um tanto pessimista, é importante a gente se apropriar dessas falas para poder argumentar e poder estar fazendo ações de mitigação a nível local. Né? Temos aí Siddhartha Ribeiro, que coloca para a gente se voltar as atenções e ouvir mais os povos originários. E quando a gente fala em povo originário, a gente está falando nos primeiros habitantes desse país. A gente não está falando somente no povo indígena. Povos originários diz de sua cultura, diz de sua ancestralidade, que nós precisamos muito se apropriar, ouvir e levar isso para as ações, não, Sommer? Que nem interessavam os limites territoriais dos países, né? Nem isso havia nos povos Exatamente. originários, né? Porque para os povos originários, a natureza é a própria vida deles. É irmão, é irmã, é filha. É uma outra concepção de viver. E Nós fizemos lá no âmbito do GTRH7 uma discussão com os povos originários, tu lembras, Regiane? Em de uma Camboriú, foi fantástico, riqueza. né? E daí concordo com o Sommer, a ignorância de nós, homens brancos, ditos, né, ocidentais, ditos humanizados, civilizados, a gente tem pago um preço bem grande. E todo mundo vai pagar. E todos. Não existe uma segunda opção. Não existe um segundo planeta. Agora, claro, a gente tem aí um grupo de multimilionários que realmente querem fazer a gente acreditar que tudo vai acabar, então é preciso aproveitar tudo, o aqui e o agora, e dane-se toda a diversidade, todas as vidas, salve-se quem puder. É isso que querem fazer a gente acreditar. Mas há possibilidade de mudar isso. É isso que até outro dia a gente estava dizendo que o Suassuna fala, né? Que ele é um pessimista esperançoso. Porque a obra está aí, né? E assim, como que a gente, nesse quadro todo, a gente consegue ser um pessimista esperançoso? Porque acho que quando a gente fala na questão das grandes corporações, por exemplo, bilionários nem deveriam de existir. Nem deveriam, né? Pessoas que ganham sozinhas o que a humanidade toda precisaria para comer, que é tão básico, né? Claro. E eu tenho uma conhecida que veio do norte, ali do Mato Grosso, né, centro-oeste, e ela fala, eu não entendo como que eles derrubam tantas florestas para plantar soja. Para onde que vai toda essa soja? Né? São florestas que são dizimadas. Então, assim, a gente sabe, são interesses corporativos, financeiros, que não atendem a enxergar o que há por maioria. Trás, né, disso tudo, né? Aí você vai ver sítios pequenos, né? A gente vê que tem e esses sim alimentam, claro, né, a grande população. Sim, porque a produção de soja é majoritariamente para alimentar gado, né? O Brasil é o país que tem mais bois que pessoas. Então, se nós fôssemos comer todo esse plantel, né, na forma de carne, nós teríamos, cada um de nós, inclusive aquele que nasceu ontem e aquele que vai morrer amanhã, 1,3 kg de carne por dia. Então não nós produzimos para o planeta, né? Então o Brasil tem esse problema também de ser uma espécie de celeiro do mundo, e isso tudo vem em função das grandes corporações, da pressão que existe dos países consumidores e tudo mais, às custas do nosso meio ambiente, né? Da nossa natureza. Veja o desmatamento da floresta amazônica, mas também da floresta atlântica, que hoje, dos 17% que havia originalmente, onde está 70% da população brasileira, apenas 2 a 3% são remanescentes, né? E aí toda
o respeito a todas as outras formas de vida, para além da forma de vida humana. Nós temos que romper com o antropocentrismo, essa ideia de que o ser humano é o centro de todas as coisas e só ele interessa, e também de que a natureza foi criada, né, de alguma maneira, seja de que forma, mas a serviço do homem, que nós podemos sempre ter uma visão utilitarista da natureza. Isso acontece a partir dos grandes conglomerados, mas acontece também na cabeça da pessoa mais simples que nós possamos imaginar, né? Essa visão utilitarista da natureza. Sim. Então, o respeito às outras formas de vida, o equilíbrio ambiental, ele implica na existência da nossa própria vida também, né? Nós dependemos dos serviços ambientais, do ar que é produzido, da água que nós temos, do que vem da natureza, como alimento, por exemplo, né? A natureza fornece esses serviços ambientais gratuitamente, permanentemente e o tempo todo. Então, nós não enxergamos isso, né? Mas se a gente tivesse que faltasse um pouco de ar, faltasse água para tomar, talvez a gente, em alguns lugares, a falta de água é evidente, né? Nós não temos muito esse problema aqui, mas a própria captação de água pelo SAMAI já em 3 vezes nos últimos anos teve que ser interrompida por causa da turbidez ou por causa da falta de água, né? E isso, Sommer, a questão do SAMAI é de suma importância. O nosso SAMAI ser modernizado, ter investimento, porque é um patrimônio da cidade. Jamais deve ser privatizado. E o SAMAI ele precisa dessa renovação, dessa modernização, que faz tempo que não é feito. A restatização, né? Restatização do que foi terceirizado, né, como a questão do saneamento, né, do esgotamento sanitário. Mas uma das questões que saíram foi muito relacionada à água, à qualidade dessa água. Tem bairros que ficam sem água, que a água não chega. Isso é um absurdo para uma cidade. É ridículo até, e é irônico você falar de Vale Europeu aqui. Porque se a gente for ver, a gente está indo até contra o que já está acontecendo na Europa. Que na Europa já é proibido construções verticais acima de tantos andares. Claro. Na Europa já estão revitalizando e resgatando os rios. Recolocando a mata ciliar, né? Então, o que é isso? Né? Faz-me rir esses chavões que usam para Blumenau. E então, uma das questões bem fortes que saíram de propostas é realmente o fortalecimento do SAMAI, a modernização e a não privatização. Isso é de suma importância. Eu acho que isso que tu traz, Regiane, é importante o servidor se atentar quando a gente, né, porque tu falando assim, eu lembro do que a gente construiu na pauta de reivindicações, né, da nossa campanha salarial. E que o servidor precisa ter isso muito claro, da importância da representação do seu local de trabalho, justamente para trazer essas pautas, e como a gente precisa construir coletivamente. E que as nossas pautas, elas não vão estar somente na database, que é ali em maio. Claro. A gente tem que permanentemente estar fazendo essas cobranças. Então, por isso a importância das mesas de negociação também, né? Então, o servidor, ele precisa estar atento a esse debate. Eu sou da saúde, não tem nada a ver com o SAMAI. Tem sim. Porque tu também é morador dessa cidade, tu não só trabalha nessa cidade, tu mora aqui, tu tem os teus familiares aqui, sabe? E, claro, pensando coletivamente numa cidade que a gente deseja, né? Então, às vezes a gente percebe aqui, enquanto dirigente, que o servidor, ele parece que entende que a campanha salarial ela é apenas ao financeiro. Mas a gente tem que estar atento a essa defesa da política pública que nós executamos e que nós também utilizamos, sabe? Às vezes parece que isso está descolado. Sim. E eu fico muito incomodada Sim. com isso, porque é um cenário assim, como que tu não vai te importar com a tua unidade de saúde? Não, eu não uso o SUS. Não, tu usa, Sim. né? Sim. Não usa, talvez tu não utiliza a tua unidade de saúde, Sim. mas tu utiliza o SUS em toda a sua amplitude que tem. Então, é isso, sabe? Fazer esse exercício desses desdobramentos, né? Sim. Do SAMAI, né? Do transporte público que a gente estava falando antes. É tudo, Sim. parece que fragmentado, mas não é. Tudo se conversa. A gente precisa ir mudando essa lógica. Me parece que isso está muito presente, assim, não, é o meu lado aqui, tá tudo certo, então não vou me envolver. Mas não, parece que tem uma fragmentação. O que assim, traz não também sei se- desunião, né, da nossa categoria Claro! também, né? Mas Exatamente. eu penso que essa lógica é que impera.
né, em todos os tempos. Sim, né, sim. esse pensamento fragmentado. Eu vou defender aqui o meu. Aham. Se esquece que todos os outros eixos também faz Sim, parte do sim, seu viver, sim. do seu cotidiano, né? Então, assim, falando, né, pegando esse gancho, quero aqui falar do sindicato, que eu também sou representante sindical já há muitos anos, e, na verdade, sou sindicalizada desde que entrei no serviço público, porque, gente, não há avanço sem luta coletiva. Não. Não há. E não adianta o servidor ficar lá na sua unidade reclamando da sua condição. Não adianta se não vem para a luta. E quanto mais gente vir para a luta e se apropriar de tudo o que está acontecendo ao seu redor e que isso vai impactar em algum momento na sua vida, e vir para os espaços de discussão, de debate, de luta, né? Então, quero aqui dizer também que é muito importante o espaço do sindicato, é muito importante o que está sendo construído e dando voz ao servidor também. Esse programa é muito importante. Claro. Eu penso assim, eu vejo outras categorias, às vezes, que reclamam da sua condição. Eu digo, comece a construir do sindicato, porque vocês não vão adiante, né? Ter essa crítica, essa visão crítica que a gente constrói nas assembleias. Mas veja, a nossa pauta de reivindicações, são cerca de 100 reivindicações construídas ao longo dos últimos anos com os representantes dos setores. Ela tem majoritariamente temas que não são financeiros, né? Sim, Mas a sim. gente sempre acaba, e o próprio sindicato se vê assim, muitas vezes em estado, a ter que valorizar a pauta financeira, quando nós devíamos avançar para outro sentido. O serviço público é muito mais do que isso, né? Exatamente. E é isso que, para mim, é enriquecedor. Que nos difere, talvez, da luta de outros trabalhadores de empresas privadas. Porque quando a gente luta e a gente reivindica, a gente está reivindicando para a gente, mas para toda uma população. Claro, é um compromisso, né? Porque um servidor valorizado, uma servidora que é bem valorizado, tanto financeiramente como profissionalmente, no seu fazer, a população vai ter um benefício com isso. Ela vai ser bem atendida, Claro. ela vai ser bem acolhida. E em todos os aspectos. Mas a população também tem que enxergar isso, né? Sim. Então, a nossa luta não é isolada. Não. A população também precisa entender que quando o sindicato está na rua, que a gente aponta, a gente está apontando onde estão as dificuldades. A gente está junto com você, população. A gente não é a parte. Exato. A gente não é a parte, né? E a questão do SUS, eu costumo dizer, né? Tem gente que, não, eu não uso o SUS. Em todas as palestras e rodas de conversa, eu pergunto, né? Aqui, alguém usa o SUS? A maioria levanta o dedo, mas tem muitos que não. Você usa sim quando você acorda. Você vai na padaria e compra um pãozinho, ali tem SUS. Sim. Porque tem uma vigilância sanitária ali. Quando você nasce, tem SUS ali. As vacinas. As vacinas, os testes. Quando você morre, também vai ter SUS. Então, enfim, assim, a população precisa se informar, a gente tem que sair dos nossos casulos e das nossas limitações em relação a muitas informações, a muitos temas. A gente precisa fazer essa pergunta: que cidade a gente quer para a gente, para os nossos filhos, para os nossos netos e netas? O que a gente vai deixar? E que estado, que país e que planeta também. Exatamente. Exatamente. Eu fui na abertura do Junho Verde, Sim. né, Sommer? Já te parabenizei pela condução, pela organização que foi, né, a gente saiu de uma reunião da organização da conferência e fomos direto para lá. E foi muito bom. Porque, assim, até para dar, obviamente, sempre vou associar ao SUS, né? Mas, assim, ampliar outros debates, sabe? Porque senão a gente, às vezes, fica só na nossa bolha e não se interessa ou é tomado também pelas demandas e acaba ficando muito... E eu gostei muito, porque eu vi que tinha uma programação, assim, muito Variada, diversificada. né?
o professor que veio fazer a Professor palestra, Daniel Silva, né? nossa, o cara é um fenômeno, assim, foi muito Vai estar boa e foi conosco uma... agora, sexta-feira, no GTRH7 também. E ele fez uma palestra que foi muito boa, uma dinâmica assim que quando a gente viu já eram quase 10 horas Exatamente. e o E o negócio... pessoal não ia embora. a vontade era ficar mais lá. É. Porque sim, atravessa a questão da saúde, mas tem todos uns outros desdobramentos. E aí ele falou bastante sobre as alternativas Sim. sustentáveis. E eu gostei muito da narrativa dele em provocar o governo municipal para escolher. Olha o tamanho dessa cidade, é o terceiro município de Sim. Santa Catarina. Vamos lá, vamos decidir fazer dessa forma. Exatamente. E aí é importante que a comunidade, os servidores tenham essa reflexão que muita coisa passa pela decisão política Claro, não tem dos dúvida. governos. Né? E aí a gente precisa estar atento, fazer sempre esse paralelo com isso, né? Vamos trazer aqui agora que a gente estava falando ali, né, da questão da saúde, o EUNIM está se aproximando, vai, não vai, e como que vai ficar o acesso, né, dos nossos serviços de saúde, por exemplo? Claro. Qual vai ser a escolha da gestão? Qual vai ser a prevenção, que é o que tu estava falando, né, Regi? A gente não vê sinais de nada, assim, eu fico bastante apreensiva porque a gente tem que estar atento, porque isso vai, de alguma maneira, sobrecarregar Sim. e também dificultar esse acesso. E não só de quem precisa do atendimento, mas Claro. como que vai ser o acesso daquele trabalhador de saúde para chegar no seu local. Eu lembro que há um Exatamente. tempo atrás, a gente tinha ali a questão da contingência que tu falava, mas tinha basicamente uma organização. Bom, eu moro nessa rua, nesse lugar, mas trabalho lá no outro lado. Bom, qual é o abrigo mais próximo que eu vou? Eu já sabia. Sim. Qual é a unidade mais próxima que vai poder abrir? A gente já sabia. Então, assim, a gente não vê mais essa organização. Tem que trabalhar com a prevenção, A né? gente tem que ter o cuidado para não cair no esquecimento das coisas. As Pois condições é. materiais para o que aconteceu em 2008 estão colocadas de novo, né? Tudo se repetiu. Mas assim, ó, na área ambiental, por exemplo, uma referência muito importante que nós temos é a Marina Silva, né? A Marina Silva, ela diz assim, vale para outras políticas também, né? Nós não podemos ficar conversando conosco mesmo só. Pois né? é. Nós precisamos ampliar essa discussão para Sim. um âmbito muito mais importante. O Junho Verde é o mês do meio ambiente, ele foi criado nessa perspectiva para além da Semana do Meio Ambiente, do Dia Mundial do Meio Ambiente, que é 5 de junho, né? Então, esse ano foram mais de 160 ações. É claro, assim, aqui eu me envolvo visceralmente com a construção do Junho Verde e depois nos eventos também, ainda temos alguns eventos, porque ainda estamos em junho, né? Mas eu penso que nós não podemos trabalhar só com pontualidade. O Junho Verde Sim. acaba sendo uma pontualidade. Se ele permite, a partir dali, criar novas condições que acontecem ao longo do ano todo, tudo bem, mas as questões muito pontuais e que morrem ali são importantes naquele momento. A gente precisa criar debates e aí influenciar também as estruturas de gestão, né? E aquelas que comandam, como os conselhos, o Conselho Municipal do Meio Ambiente, que também, eu preciso fazer uma crítica aqui também, muito hegemonizado, né? Por quem detém o poder, e a gente precisa ter uma participação mesmo popular maior aí nesses conselhos. Mas o Junho Verde é importante, mas volto a dizer, muito mais importante aquilo que a gente consegue produzir ao longo do ano todo, que leva à reflexão, né? Sim. Que tem caráter pedagógico mesmo, né? Porque a gente não pode viver só uma pedagogia da catástrofe, quer dizer, ser Exatamente. movido só pelo aquilo Só que... ter ação no momento da. Sim. Sim. Né? Então é isso que eu falava antes. A gente precisa trabalhar no antes. E isso é bem importante, Sommer, porque uma das outras propostas e problemas que saiu na conferência, porque se falando do lixo, dos resíduos sólidos, a gente tem um defeito ainda, né? Dos resíduos sólidos, né? E da população que mora nas periferias, veio muito disso, assim, dos resíduos serem colocados nas ruas, nos rios. Por isso que no Junho Verde fazem essas limpezas de Ribeirão. Mas se ficar só nisso no Junho Verde, nunca vai resolver o problema. Sim. Sempre, todo ano, no Junho Verde, vão tirar toneladas de lixo dos ribeirões. E quem Por limpa quê? não é quem causa. Exatamente. Mas assim, por quê? Tem que ser investido em educação ambiental nas comunidades. claro. Só que nós temos, no município, somente 3 educadores ambientais. E os 3 alocados na Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Como que 3 educadores ambientais vão dar conta de sensibilizar todas as comunidades e regiões e trabalhar com a saúde? Então, o município tem que fazer a sua parte. A gestão tem que priorizar algumas coisas. Não adianta
ir lá e fazer um discurso raso, superficial, dizer que estão aí, que vão fazer. Não, tem que fazer. E o professor Daniel fez uma provocação, Sim. uma provocação muito grande. Inclusive, ele deu sugestão. Sim. Blumenau poderia ser referência em educação ambiental, Sim. poderia aproveitar, né, todas essas discussões relativas ao Junho Verde e construir um plano, um programa municipal de educação ambiental Que está previsto em lei já, mas não foi, né? robusto, com contratação, efetivar mais educadores ambientais, colocar esses educadores ambientais nas regiões. Mas aí tem que valorizar a carreira, as pessoas não querem Exatamente. também, Sim. Exatamente. Né? Vai ver quanto ganha o educador ambiental. Sim. É desanimador, gente. Na verdade, se vai na contramão, né? No Sim. desmonte do que tá do serviço público, Sim, no sim. desmonte das políticas Sim. públicas, se vai muito na contramão. E também isso emparelhando os conselhos que poderiam ser uma forma de contrapor, de promover o debate. Aí emparelha os conselhos e não tem como. Eu fiquei muito indignada quando houve uma alteração aqui na Rua das Palmeiras por conta de uma obra ali, de uma, né? E que alterou, gente, olha o poder do dinheiro que Sim. alterou uma rua. Do centro histórico. Que da era cidade. dito centro histórico. Um Então, absurdo olha, aquilo ali. Um gente. absurdo. Eu fiquei muito indignada porque no dia tinha uma fila gigante. Já é muito ruim andar por ali. E o Conselho Piorou Municipal de muito. Cultura aprovou, né? Pois é, gente. Então, assim, o que é você realmente, né, ter as coisas emparelhadas? Porque se você tem emparelhado, né, você não tem quem conteste. E não é eu sozinha passando por ali todo dia que vou fazer isso, né? A gente tem que construir coletivos, construir, né, lugares para fazer esse debate e fazer resistência. Conselhos porque pro senão- forma não dão legitimidade, né? Parecem dar, mas não dão. Sim. E aquele espaço ali, pensa, era um espaço considerado histórico. Até lá para trás, o Conselho de Patrimônio Histórico tinha sido contra. Sim. Então, aí, eu volto a falar. Essa cidade que está sendo construída serve a quem? Ali seria um bom lugar para ter um parque público. Claro. Sim. Outra questão que saiu nas conferências, propostas de áreas de lazer, de parques nas periferias, de áreas de várzea, para quando o rio enche. Contenção, né? Cidade esponja, né? Outro Cidades conceito bem importante. esponjas. Que a Blumenau, não sei onde vivem os gestores, essa Câmara Municipal de Vereadores. Inclusive, saiu uma moção sobre, Lidiane, sobre a questão do desastre em si, que a Câmara forme uma comissão cobrando os planos de contingências da Secretaria, sobretudo a da Saúde, que isso que você falou, eu não sei onde eu vou trabalhar em caso de desastre. Ninguém me perguntou onde eu moro, onde eu posso chegar. Sim. E a gente, pensando da forma que tu está dizendo, o município adquiriu 2 grandes parques, né? O Parque da Artex e o SESI, que seriam espaços, por exemplo, para piscina pública, né? Para poder ter um espaço de lazer além do parque, um Isso espaço saiu, de piscina. né? Saiu Tem também, né? 2 piscinas, né? Que poderiam ser, já é uma experiência que outros estados já têm de piscinas públicas, outros países já têm. Então, assim, quando eles constroem e trazem da iniciativa privada, você pensa, não, vai ser para melhorar a vida das pessoas. Mas não, é para trazer, porque havia, com certeza, uma dívida, uma dificuldade de manutenção do setor privado desses espaços. Exatamente. Aí puxa para o público, essa dívida passa para o serviço público, e o que eles vão fazer? Eles vão terceirizar. Eles vão fazer cedência para outras pessoas fazer, e aí restringir o acesso. Continua com a característica original. Só que é aquela lógica, né? Eles precarizam para justificar a privatização, terceirização. Infelizmente, não é só na saúde que a gente vê isso, né? E é por isso que eu volto a dizer, a gente precisa estar atento a essas decisões que os governos acabam tomando, né? Sim. E tu falando ali dessa região ali onde mudou o fluxo da rua, tem comunidades onde o ônibus não chegava até a unidade de saúde há anos. Ali até uma certa altura, só ia o micro-ônibusinho, assim, se era dia de chuva não subia. A ambulância do SAMU, se precisava fazer o atendimento nessa região, também a ambulância não subia. Aí os servidores do SAMU tinham que botar as coisas nas costas e subir.
né? Então, assim, foi com muita luta do próprio Conselho, né, de Saúde local da unidade para tentar pavimentar e para facilitar o acesso àquela unidade. Veja, quantos anos isso? Aí aqui em menos tempo, Sim. a rua mudou o fluxo, sabe? Sim. Então, assim, é muito indignante Cidades isso. mercadorias, É, né? Cidades mercadoria e a ignorância imperando, sim. com ataques a universidades, com ataques a professores. O que impera é a ignorância, e daí a população vai pagar bem caro. É. Bom, acho que o nosso bate-papo hoje, a nossa conversa, ela foi muito boa. Agradecer Rejane, Sommer pela participação e a Alessandra, né? Eu acho que esse espaço aqui, ele é um espaço novo que a gente está criando, como eu falei no início, né? A gente tenta se aproximar dos servidores, mas também das comunidades para trazer essas reflexões. É para ser mais descontraído, mas é um pouco mais difícil a gente não ficar indignado, às vezes, com as questões que vêm, mas eu acho que é isso que nos movimenta também, né, em fazer a defesa aí das políticas públicas, né, nós que somos aqui todos servidores né, do município. Agradecer imensamente vocês, dizer que a gente fica sempre à disposição também. Acho que o que nós debatemos aqui foi de encontro com o que a gente tinha proposto, assim, né, em trazer esse espaço, nesse debate da saúde, as questões, né, também do meio ambiente, que a gente precisa falar mais sobre isso. Agradecer vocês dois, né, que estiveram aqui conosco. Eu fico muito feliz de ter participado aqui, que essa temática tem sido trazida, né? Claro que assim, como eu participo de quase todas as instâncias do sindicato, só não estou na diretoria, né? Mas o resto tudo a gente participa, eu vejo esse crescente mesmo dessa preocupação também com essa temática que atinge a todos e todas nós, né? Então eu penso que o meu desejo é que a gente saia daqui também, que o servidor público, a servidora, percebam a importância desse debate nos seus locais de trabalho, né? Fazendo os pleitos necessários, mas também dando a sua participação maior nesse debate, tentando influenciar a sociedade, né? Não só a partir das escolas, mas dos outros espaços em que a gente atua também, atuando como educadores ambientais, né? A principal conferência de educação ambiental que aconteceu no planeta foi em 1997, em Tessalônica, na Grécia, né? Então nós estamos falando de quase 30 anos atrás, e lá se disse que uma das grandes tarefas do ponto de vista ambiental é ampliar o conjunto de educadores ambientais. Então isso foi falado lá, né? E a gente está patinando nesse aspecto porque nós precisamos de fato levar a sociedade a refletir sobre o que acontece conosco, com as outras formas de vida e que ponto nós vamos chegar, né? Não ficar evocando um negacionismo que leva justamente ao contrário disso. Então, acho que o servidor, a servidora podem se apropriar disso no melhor sentido da palavra e promover esse debate também, tentar se informar, né? A gente está aí para isso também. Sim. Agradeço muito o convite, foi uma conversa muito boa. E também, né, na linha do Sommer, para que servidores e servidoras se aprofundem, né, nesse debate, que a gente possa capilarizar, que esse debate se espalhe pelas regiões da cidade, que a gente possa estar muito próximo da população, através dos conselhos locais de saúde. Os conselhos locais de saúde é um espaço, eu acho que primordial, as associações de moradores trazem esse debate, a gente está aí, né? A gente está também à disposição, mediante, né, agenda, a gente vai, não só, Claro. fazer essas discussões. Agradecendo bastante ao sindicato. Muito bom estar com a Rejane aqui, uma lutadora pela vida também, né? Tem que fazer esse reconhecimento. E vocês também, Alessandra. Sim, mulheres lutadoras e homens persistentes. E vida longa para o Fala Sintraceb. Gente, é um prazer, uma delícia conversar com vocês. Eu acho que a gente tem o prazer de ter vocês, assim, como parceiros do sindicato em todas as lutas, né? A gente já tem história aí de luta e de participação. Eu acho que essa é mais uma, e eu acho importante que a gente traga esse tema para a gente sair um pouco da nossa zona de conforto, sabe? Se sentir provocado, de entender que essa mudança também parte das ações que a gente faz no nosso dia a dia como servidor, né? Acho que de falar sobre isso, de ter esse tema do meio ambiente,
né, junto, né, das nossas ações como servidor, é uma coisa que pode fazer a diferença. A gente não vai ser uma grande corporação, mas são formiguinhas que a gente vai, né, mudando e vai tentando conscientizar e vai tentando entender que o problema, ele é nosso, no nosso dia a dia, mas ele é um problema do planeta. E a gente precisa disso, né? Então, muito bom estar aqui. Bom, Lid, e a vocês também. Obrigado. A vocês que nos acompanharam, né? Ficaram até o final desse podcast. Curte aqui, comenta e compartilha com mais pessoas também. Que sigamos, né, empenhados em defender o nosso SUS e também todas as outras pautas que são envolvidas na questão da saúde, do meio ambiente e dos serviços públicos. Você ouviu Fala Mais Sintraceb. Não esqueça de comentar, curtir, compartilhar e se inscreva no canal. Até mais!